Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. A vida dos justos é muito diferente da dos outros. Os justos têm a perseguição como marca registrada de sua fidelidade ao ensinamento de Cristo. Na primeira leitura, o autor sagrado dá a palavra aos ímpios, que expõe a sua filosofia. A vida deve ser vivida na busca frenética do prazer, eliminando, não importando com que violência, tudo que for obstáculo a esse prazer. Trata-se de uma filosofia errada, fruto da ignorância, pois ignora os desígnios secretos de Deus. Os ímpios de que fala o texto são presumivelmente os hebreus apóstatas da comunidade de Jerusalém, que, aliados aos pagãos, perseguem os irmãos que permaneceram fiéis a Deus e à aliança. A sua forma de vida é insuportável. Armam ciladas, insultam, condenam à morte, desafiando o próprio Deus. O resto de Israel vive a sua paixão e profetiza dessa maneira a paixão do Messias. É Jesus o verdadeiro justo, o filho predileto, o manso posto à prova, escarnecido e condenado a uma morte infame. Assim como Jesus, a igreja, os cristãos, os justos, têm a perseguição como marca registrada de sua fidelidade aos ensinamentos do Pai. Deus bem poderia fazer cessar os ataques aos justos, mas ele não faz. Com essa atitude, o Senhor indica o caminho da cruz para os seus filhos. É através do sofrimento, no qual também se encontra o mistério do amor, que se manifesta a virtude do justo. Por isso, o caminho para o reino dos céus é o caminho do Calvário, e não há outro. São José Maria Escrivá lhe dizia: no vendaval da perseguição, apenas caem os ramos secos, e esses bom é que caiam. O discípulo sabe em quem pôs a sua confiança, em Cristo Jesus. É ele, sobretudo, que, tendo posto toda a confiança do Pai, ressurge do abismo da morte. Façamos nossas a oração do salmista, que diz assim: do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo em seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O reino dos céus é para aqueles que descobriram que os prazeres e realizações deste mundo são incapazes de trazer descanso ao nosso coração, o qual só encontra verdadeiro repouso e felicidade no coração de Jesus. O capítulo com que São João abre a leitura do Evangelho de hoje mostra em tons vivos a transição do que até agora eram polêmicas entre Cristo e os chefes do povo e uma verdadeira e aberta perseguição.
Os judeus passaram a detestar Jesus de forma tão acérrima que lhe foi necessário esconder-se mais de uma vez, não porque fosse covarde, mas porque ainda era preciso, antes da paixão, que sua identidade messiânica ficasse integralmente atestada. Hoje o Senhor dirige-se ocultamente à Cidade Santa. Depois começa a pregar, e é justamente ali, nessa pregação ao povo, que se dá a sua manifestação. Ele mesmo diz quem é. Ele mesmo diz para que veio. Ele vem do alto, não da Galileia. Vem para revelar-nos os segredos de Deus que só Ele, como Filho unigênito, vê e conhece. É por isso que precisamos pôr de lado nossa sabedoria mundana, que está inflamada de soberba e vaidade, e acolher com fé o testemunho fidelíssimo de nosso Senhor. Temos que ouvi-lo de coração aberto e não como aqueles ouvintes que, crendo-se muito sábios, diziam a si mesmos: nós sabemos de onde ele é, enquanto o Messias, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. O fato é que o Messias já veio e permanece entre nós até o fim dos tempos, na presença de sua igreja e sob as espécies da Eucaristia. E também permanece conosco nos sofrimentos que nos unem à sua cruz. Deus estava tão perto daquele povo e eles não o reconheciam. Na verdade, os homens não o reconheciam porque esperavam alguém que demonstrasse mais poder, que fizesse mais alarde, que chamasse mais atenção, que viesse como um rei para tirar Israel do domínio romano. Hoje também Jesus continua muito perto de nós. Caminha no nosso meio e fala claramente sobre a sua missão de Filho de Deus. Mas igualmente ainda não nos conscientizamos da sua presença e da sua intervenção na nossa vida. Vivemos em uma sociedade que busca a felicidade a todo custo e que busca um Deus que se molde àquilo que acham ser o ideal. Alguém que represente bem os seus desejos e os satisfaçam. Há muitas vozes anunciando o que as pessoas precisam para serem felizes na vida. Dinheiro, status, fama, poder, bens. Muitos pensam até assim: se Jesus não me trazer essas coisas, então ele não é o meu Messias. Se pensarmos assim, somos como os galhos secos que no vendaval da perseguição apenas caem. E como dizia São João Maria Escrivá, é bom que caiam, pois o reino dos céus é para aqueles que descobriram que os prazeres e realizações deste mundo são incapazes de trazer descanso ao nosso coração, o qual só encontra verdadeiro repouso e felicidade no coração de Jesus. Que à medida que a Páscoa for se aproximando, possamos meditar com mais atenção a paixão de Cristo, em que somos chamados a reconhecer o nosso Deus encarnado, em cujo coração docíssimo o Pai quer que mantenhamos a nossa vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.